A Transparência Internacional divulgou hoje o Índice de Percepção da Corrupção. E o Brasil, meus amigos, está muito mal. De 182 países, o nosso país é o 107º. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. No site da Transparência Internacional. Depois eu vou deixar aqui o link desse relatório para você, fique à vontade para fazer a sua pesquisa. Brasil no índice de percepção da corrupção. Estagnação em patamar baixo e distância crescente dos países mais bem avaliados. A gente ficando cada vez mais longe do bloco dos países mais desenvolvidos, mais desenvolvidos, que eu falo não só em riqueza, mas em povo também, né? No trato da coisa pública com a população. No índice de percepção da corrupção 2025, o Brasil obteve 35 pontos, ocupando a 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. Eu esqueci de falar para você, essa pesquisa foi feita durante o ano de 2025 e divulgada agora, em fevereiro de 2026. O resultado mantém o país em um patamar historicamente baixo, reforçando uma trajetória marcada por fragilidade institucional, baixa efetividade dos mecanismos de integridade e dificuldades persistentes de controle da corrupção no setor público. Você vê aí que o setor público, a corrupção é a mais preocupante para esse índice aí da Transparência Internacional, né? A fragilidade institucional também por conta do nosso judiciário. A gente quase não tem controle, se investiga quem quer. A gente está vendo isso aí muito claramente agora aí com os escândalos recentes do INSS e do Banco Master, né? Em comparação com a média global, o Brasil permanece abaixo do desempenho médio. Há países com nível de renda semelhante, o desempenho brasileiro é inferior. Sua própria série histórica, o país não apresenta recuperação consistente desde os piores resultados registrados na última década. O pior resultado foi em 2014, se eu não me engano, e a presidente era a Dilma, né? A tendência histórica. Desde 2012, início da série do IPC, o Brasil oscila dentro de uma faixa restrita, sem conseguir sustentar estruturas capazes de alterar sua posição relativa no ranking internacional. Olha, passaram-se vários presidentes e nada mudou. Inclusive, no governo do Bolsonaro, esse índice continua alto. Não existiu nenhuma comprovação, pelo menos, de corrupção no governo do Bolsonaro, mas estados e municípios continuaram metendo a mão na cumbuca, né? Na série histórica, o Brasil pontuou melhor em 2012 e em 2014 com 43 pontos. Em 2013 com 42 e em 2016 40 pontos. As piores pontuações do país foram registradas em 2024, já Lula, né, com 34, 2018, o primeiro ano e segundo ano dos mandatos do Bolsonaro, 35, e em 23, 36 pontos já o Lula novamente. Desde 2015, o Brasil esteve estagnado abaixo da média global dos países. Depois eu vou te mostrar aí os mais bem avaliados. Quero te mostrar agora a repercussão na mídia nacional, na Revista Oeste, ranking de corrupção
governo Lula falhou na resposta ao escândalo do INSS. Esse índice aponta o escândalo do INSS e também aponta o novo do Banco Master. Documento menciona trocas no comando da Previdência e cita omissões diante do maior desvio já registrado no setor. Filho do petista é citado em investigação de fraudes. Agora eu te mostro no exame também. Brasil mantém segunda pior nota da história no índice de percepção da corrupção. É o segundo pior resultado do Brasil, né? Porque será aí o governo arrotando que a gente vive num paraíso. Só não sei que paraíso é esse e que Brasil é esse que eles vivem aí, né? O país permaneceu na 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. Aqui eu quero te mostrar os boquinhas de aluguel da CNN. Vamos ver o que eles falam aí. Dá uma olhadinha. Bora lá, Theo, olhar para a corrupção no Brasil. Trazendo uma notícia em tela para vocês, a manchete que está nesse momento no site da CNN Brasil, é reportagem do Leonardo Ribeiro. O Brasil fica em 107º lugar em índice que mede corrupção no mundo. É um relatório elaborado pela Transparência Internacional. A gente já está acostumado a acompanhar esses levantamentos da Transparência Internacional e trazendo esse retrato de Brasil. Só para fazer um adendo aqui, a Transparência Internacional é esquerdista. Ela sempre colabora aí com os governos de esquerda pelo mundo. O que aponta esse relatório? O desempenho brasileiro reflete um cenário marcado por sucessivos casos de macrocorrupção e por fragilidades institucionais. Macrocorrupção. A corrupção ela voltou a reinar no país nos últimos 3 anos e a gente vem acompanhando isso. A cada dia você liga a televisão e se depara com um escândalo de corrupção novo, né? Persistentes. Esse é o retrato que a gente tem no ano eleitoral, no ano que começa, Theo Cury, com vários casos sob investigação. A gente está falando de Banco Master, mas a gente também está falando de... Você viu que ela falou aí de ano de eleição. Isso, com certeza, será usado pela oposição na disputa pela presidência. A corrupção é uma coisa que mexe muito com o governo, incomoda muito. Mas é o preço que tem a se pagar pela postura do governo, né? Um governo cheio de escândalos não pode ter outra percepção da população. Emendas parlamentares, que são o escopo que é investigado no Supremo Tribunal Federal de possibilidade de corrupção, desvio de emendas parlamentares que deveriam ser utilizadas para obras públicas, para benfeitorias nas cidades, nos municípios brasileiros e que acabam sendo desviados por figuras públicas. Isso tudo acaba pesando em um ranking. Aproveitando o gancho aí do nosso amigo Boquinha de Aluguel, falou o que o país deixa de fazer por conta de desvios, né, da corrupção. Olha, falando francamente, nosso país estaria em outro patamar se não fosse governado por sucessivos corruptos, grupos de corruptos, né? Hoje, o que a gente vê é um país entregue a essas quadrilhas, né? Como esse, há uma percepção também da população de casos de corrupção cada vez maiores. A gente teve o caso específico da Operação Lava Jato. O Brasil teve 35 pontos nessa. O povo não é mais besta, né? Com o advento da internet, das redes sociais, você pode se informar a hora que você quiser, como você quiser. Não depende mais desses veículos de massa, né? Como a Globo, até a CNN também, que é um veículo que presta serviços para o sistema, né? Mas a população está esperta e está entendendo o que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje e isso com certeza terá peso nas eleições desse ano. Essa percepção de corrupção numa escala de 0 a 100, então mostra como a gente fica muito atrás.
E aí uma estagnação com relação a 2024, né? 2024, 34 pontos, agora 35 pontos. E só te interrompendo rapidamente, Theo, mas só para pontuarmos, quando a gente olha a posição do Brasil, é importante observarmos quantos países estão aí incluídos para a gente ter a referência da posição brasileira. Então a gente está na posição de número 107, num ranking no qual constam 182 países. E é um ponto que pesa no âmbito eleitoral, num ano que tem eleição pela frente, em outubro desse ano a gente tem eleição, e o tema da corrupção é um tema que sempre acaba sendo mencionado pelos eleitores como um ponto de preocupação na hora de escolher os candidatos, ainda mais levando em consideração o histórico do Brasil com casos recentes e marcantes de corrupção. Só para você ter uma ideia aqui, entre os mais bem colocados estão Dinamarca, Finlândia e Singapura, enquanto Somália e Sudão do Sul aparecem nas últimas posições com 9 pontos cada. Vou te mostrar quem está colado no Brasil. Especificamente, mais casos frequentes também de desvio de recursos públicos e corrupção na máquina pública, como, por exemplo, por meio de emendas parlamentares. Esse é um foco, pelo menos, de atenção lá no Judiciário Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal especificamente. Inclusive aqui, Theo Cury, é importante a gente observar também como é que os nossos... Essa história de emendas parlamentares é um absurdo total, né? Eu acho que são duas coisas que deveriam acabar agora. Esse negócio de emendas parlamentares e a coisa do financiamento de candidaturas, o financiamento eleitoral. Isso é um absurdo, nós ainda pagarmos pelas campanhas dessas pessoas que levam o Brasil para esse patamar, nesse índice de corrupção, né? Parceiros outros países estão posicionados. Na comparação internacional, o Brasil ficou próximo de países como Sri Lanka, que também obteve 35 pontos. E atrás da Argentina, Belize e Ucrânia, que alcançaram 36. Mais bem colocados, Dinamarca, Finlândia e Singapura. Bom, enquanto Somália... Vamos seguir aqui. Eu quero te mostrar agora um vídeo do Ivan Kleber. Ele é correspondente e mora em Londres. E ele traz essa informação para a gente a respeito desse índice de percepção da corrupção que foi divulgado hoje. O Brasil foi muito mal e repetiu sua segunda pior nota na percepção de índice de corrupção, isso referente ao ano de 2025, segundo um relatório publicado nesta terça-feira pela Transparência Internacional. O índice avaliou 182 países e o Brasil ocupa a 107ª posição neste índice. Como eu disse, publicado nesta terça pela Transparência Internacional. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Brasil foi muito mal e repetiu sua segunda pior nota na percepção. Que vergonha. Aí eu trouxe aqui uma postagem do Space Liberdade que eu sigo e gosto de acompanhar, para você ver a repercussão dessa notícia aqui nas redes sociais, no X, né? Space Liberdade. Brasil mantém pior posição em ranking global de corrupção, aponta Transparência Internacional. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nossa, que surpresa! Você coloca um condenado por corrupção de volta na presidência e espera o quê? Milagre? O sistema se protege, se retroalimenta e ainda posa de vítima. Ranking só confirma o óbvio, que todo mundo sente no dia a dia. Corrupção não é desvio, é método. Pois é. E tem essas chargezinhas. O que é que nós somos? Brasileiros. O que é que nós temos? Políticos corruptos. E mais, desemprego, pobreza e miséria por causa desses políticos corruptos. E o que é que nós vamos fazer? Pular carnaval. É um recado meio sarcástico e realista, né? Os rankings que a gente coleciona são esses. Parabéns aos envolvidos. Agora eu quero te mostrar uma curiosidade, né? No índice de percepção da corrupção, do exercício de 2025 mais divulgado agora, em fevereiro de 2026, os líderes, os menos corruptos, são Dinamarca, com 89 pontos, Finlândia, segundo lugar, com 88, Singapura, terceiro lugar, com 84, Nova Zelândia, em quarto lugar, com 83,
e Noruega e Suíça empatados em quinto lugar com 81 pontos. Os destaques nas Américas, enquanto o Brasil teve 35, Canadá em 15º, 75, Uruguai em 13º lugar com 73 pontos, aqui nosso vizinho, governado pela direita, Barbados em 23º, Barbados é uma ilha, né? 68 pontos, Estados Unidos em 28º lugar com 64 pontos, embora tenha atingido sua pior nota histórica. E outro daqui da América Latina, o Chile, também agora governado pela direita, em 32º lugar. Aí eu vou te mostrar agora os que estão à frente do Brasil. Argentina, em 99º lugar. Ucrânia, que está em guerra, está na frente do Brasil, em 105º lugar. Belize, que também é uma ilha, né? E Sérvia, que acabou de passar, acabou não, né? Passou por uma guerra que praticamente destruiu o país, em 105º lugar. Meus amigos, a história se repetindo no Brasil. A corrupção, como a gente viu aí, ela virou o método. Esses escândalos sucessivos, INSS, Banco Master, envolvendo altas autoridades do Brasil, aumentam ainda mais a percepção dessa corrupção para a população em geral. Ainda mais agora que ela está escancarada, aparecendo no Jornal Nacional, na Globo News, em todo mundo que escondia, agora faz questão de mostrar, né, esses escândalos aí. Péssimo dia para o Brasil, mas sem nenhuma surpresa. A gente já sente isso no nosso dia a dia e essa percepção, para nós, é a realidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final.